Olá! Como nós falamos no finalzinho do vídeo passado, esse vídeo a gente começa então agora desenvolvendo essa estrutura chamada de triângulo de Pascal. Basicamente o que a gente vai fazer é dispor os coeficientes binomiais em linhas e colunas, de forma que esses coeficientes que tenham o mesmo numerador fiquem sempre na mesma linha, e os de mesmo denominador sempre na mesma coluna. Espera lá, mas quantos binomiais tem o numerador 0? Só o 0 sobre 0, né? Porque lembra que o denominador nunca pode ser maior que o numerador. Então o único binomial que tem numerador 0 vai ser o 0 sobre 0. Então ele vai formar aqui a linha 0, coluna 0. Beleza? Começa aqui a coluna 0 e a linha 0 só tem ele. A próxima linha então vai ser a linha 1, que vão ser os binomiais que têm o numerador 1. Ter o numerador 1, você pode ter o denominador 0 ou 1. Lembrando que o denominador não pode ser superior ao numerador. Então eu tenho dois binomiais. O 1 sobre 0 tem que ficar na coluna do 0. Então aqui é a minha linha do 1. O 1 sobre 0 fica na coluna do 0 sobre 0. E o 1 sobre 1 cria agora a minha segunda coluna, coluna 1. Ok? Então coluna 0, coluna 1. Próxima linha, linha 2. Quantos coeficientes ele vai ter? 2 sobre 0, 2 sobre 1, 2 sobre 2. O 2 sobre 0 vai entrar na coluna do 0, o 2 sobre 1 vai entrar na coluna do 1, o 2 sobre 2 vai criar uma nova coluna. Então agora eu tenho a linha 2 com seus 3 elementos, criando a coluna 2. Já deu para entender que a cada nova linha eu vou criar uma nova coluna. E daí vem a ideia do triângulo, tá? Você vê que ele vai crescendo para cá e vai crescendo na diagonal aqui também. E vai formando a estrutura de um triângulo. É bem visível. Ok? Então como ficariam as próximas linhas, né? Então a linha 3, 3 sobre 0, 3 sobre 1, 3 sobre 2, 3 sobre 3 forma a coluna 3. Depois 4 sobre 0, 4 sobre 1, 4 sobre 2, 4 sobre 3, 4 sobre 4 forma o início da coluna 4. E assim por diante. Então quando eu chegar numa linha N, eu sempre vou começar no N sobre 0, depois N sobre 1, N sobre 2, até lá no penúltimo número, N sobre N menos 1, o último vai ser N sobre N, que vai formar a coluna N. Beleza? Essa é a estrutura de um triângulo de Pascal. E como fica a estrutura numérica do triângulo? Eu acho muito relevante a gente enxergar também a estrutura numérica. E aí a gente calcularia cada um desses coeficientes, lógico. Não vou até uma linha N que eu não conheço. Mas vamos aqui às primeiras linhas, né? 0 sobre 0 vale 1. Quando é sobre 0 ou sobre ele mesmo, vale 1. Então aqui é 1 e 1 também. 2 sobre 0 é 1, 2 sobre 2 é 1. 2 sobre 1 é o próprio 2. 3 sobre 0 é 1, 3 sobre 3 é 1. 3 sobre 1 é o próprio 3. E 3 sobre 2 é o complementar do 3 sobre 1. Então também vai dar 3. Então 1, 3, 3, 1 é a linha 3. A linha 4, 4 sobre 0 é 1, 4 sobre 1 é 4. Da mesma maneira o 4 sobre 3 é 4 e o 4 sobre 4 é 1. O 4 sobre 2 a gente até poderia calcular aqui em cima. Ó. Combinação de 4, 2 a 2. 4 vezes 3 dividido por 2 fatorial, que é o próprio 2. Isso dá 6. Então vai ficar 1, 4, 6, 4, 1. E assim por diante. Ó, aqui eu fiz até a linha 5. Então eu tenho aqui a linha... Opa. Deu uma travada aqui. Deixa eu pegar uma borrachinha aqui que eu acabei escrevendo duas vezes sem querer. Continuando então ali. Aqui a linha 0, a linha 1, a linha 2, a linha 3, a linha 4, a linha 5 e assim por diante. Bom, agora que eu entendi essas ideias das linhas, também as colunas, né? Aqui é a coluna 0, coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4, coluna 5. Agora que eu entendi essas ideias de linha e coluna, a figura, né? O formato do triângulo, eu vou tirar dele algumas propriedades. Algumas são bem elementares, bem simples, e outras vão ser bem interessantes para a gente poder construir o triângulo. Inclusive,
que eu posso adiantar para vocês é que, graças a uma das propriedades, a gente consegue construir uma próxima linha sempre conhecendo a linha anterior. Ou seja, conhecendo a linha 5, eu garanto para vocês que eu poderia rapidamente escrever a linha 6. Conhecendo a linha 6, eu poderia escrever a linha 7 e assim por diante. A gente vai ver isso nas propriedades. Então, a primeira propriedade, ela me diz que todas as linhas iniciam e terminam com 1. E faz sentido, porque toda linha começa com n sobre 0 e termina com n sobre o próprio n. E esses binomiais aqui, eles valem sempre 1. Né? Então, a linha 6, o primeiro elemento é 600, vale 1. O último elemento é 6 sobre 6, vale 1. Na linha 17, o primeiro elemento é 17 sobre 0, vale 1. O último elemento é 17 sobre 17, vale 1. Então, bem tranquilo, toda linha do triângulo de Pascal começa com 1, termina com 1. Beleza? Segunda propriedade. Coeficientes equidistantes das extremidades são iguais, pois são complementares. Isso aqui é muito interessante, porque se eu desenvolver uma linha até a metade dela, a outra metade basta eu ir repetindo na ordem contrária. Por quê? Eles são complementares. Então, por exemplo, eu tenho aqui a linha 5. 500, 5111, 522, 533, 544, 555. O que acontece? O 500 e o 555, o 5 sobre 0 e o 5 sobre 5, eu vou ter ali complementares. Eles valem 1. O 5 sobre 1 e o 5 sobre 4 são complementares, vale 5. O 5 sobre 2 e o 5 sobre 3 são complementares, 2 mais 3 dá 5, vale 10. E eu calculo, né? 5 vezes 4 dividido por 2 dá 10, beleza, vale para um, vale para o outro. Então, na verdade, eu preciso calcular só a metade, a outra metade eu só vou repetir. Olha a linha 8, que já é maior, né? O 8 sobre 0, complementar do 8 sobre 8. O 8 sobre 1, complementar do 8 sobre 7. O 8 sobre 2, complementar do 8 sobre 6. O 8 sobre 3, complementar do 8 sobre 5. O 8 sobre 4 está no centro. Bom, ele é complementar dele mesmo, então ele eu teria que calcular para ele mesmo. Agora, se eu calcular o 8 sobre 0, o 8 sobre 1, o 8 sobre 2, o 8 sobre 3 e o 8 sobre 4, depois do 8 sobre 5 é só repetir o 8 sobre 3, depois o 8 sobre 2, o 8 sobre 1, o 8 sobre 0. Né? Então eu tenho ali as extremidades valendo 1, 8 sobre 1, 8 sobre 7 vale 8, 8 sobre 2 e o 8 sobre 6 vale 26, o 8 sobre 3 e o 8 sobre 5 vale 56. Beleza? Terceira propriedade. Essa propriedade aqui que eu falei para vocês que, conhecendo uma linha, eu determino a próxima linha facilmente. Que é, essa propriedade tem até nome, tá? É a relação de Stiefel. Vamos ver a explicação dela, mas depois talvez fique mais simples enxergar ela. Tá? Então, olha só. Dado um elemento n sobre k, com o k não podendo ser igual ao n, tá percebendo aqui? Ele vai do 0 até o n, pode ser 0, mas não n. Por quê? Porque eu quero que tenha mais um elemento à sua direita. Então, dado um elemento n sobre k, quem que está à direita dele? O n sobre k mais 1. Né? Então, coluna k mais 1, a coluna A, direita desse elemento. Se eu somar esses dois elementos, a soma desses dois elementos, sempre vai ser igual ao elemento da próxima linha, n mais 1, com a coluna k mais 1. Então, a soma do n sobre k mais n sobre k mais 1 é igual a n mais 1 sobre k mais 1. Vamos enxergar isso no triângulo para a gente ver como fica mais simples. Tá? Imagina que eu pego, por exemplo, aqui esse 2 e somo ele com 1. 2 mais 1 dá 3. Eu peguei nesta linha e coluna o seu elemento à direita e desci a resposta aqui embaixo. Vê que vai formar sempre esse Lzinho. 2 sobre 1 mais 2 sobre 2 é igual a 3 sobre 2. Se eu pegar o 3 sobre 1 e o 3 sobre 2, vai dar o 4 sobre 2. Se eu pegar o 4 sobre 2 e o 4 sobre 3, vai dar o 5 sobre 3. Percebeu? Sempre nesse L. Por isso que eu digo para vocês que, conhecendo a linha 5, 1, 5, 10, 10, 5, 1, eu consigo escrever aqui embaixo a linha 6. Começa com 1. 1 mais 5, 6. 5 mais 10, 15.
10 mais 10, 20. 10 mais 5, 15. Já começou os complementares, ó. 6 e 1. Linha 7. Começa com 1. 1 mais 6, 7. 6 mais 15, 21. 15 mais 20, 35. 20 mais 15, 35. Já compensou os complementares, só repetir. 21, 7 e 1. E assim por diante. Né? Lembra da linha 8 que a gente viu no slide anterior? 1, 8, 28, 7 mais 21. 21 mais 35, 56. 35 mais 35, 70, que era aquele elemento central, que era complementar dele mesmo. Depois, 56, 28, 8 e 1. Então, com a relação de Stiefel, tendo uma linha eu sei a próxima, tendo a próxima eu sei a outra. Tendo dois elementos lado a lado, consecutivos, eu sei o elemento que vai estar na linha abaixo, na coluna da direita. Beleza? Quarta propriedade. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma paradinha agora, porque começam as propriedades de somatório, para não ficar um vídeo muito extenso. No próximo vídeo, eu continuo a partir da quarta propriedade. Beleza? Segue aí.